Olá, meu irmão, minha irmã. Então, nesse 19º dia, possamos então mais uma vez renovar o nosso compromisso, rezando pelas benditas almas do purgatório. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, responde às orações que dirigimos a Ti todos os dias deste mês, pela consolação de nossos irmãos falecidos. Dá-lhes um lugar de descanso, luz e paz. Ouve também a oração que as almas no purgatório enviarão a Ti por nós, para que a partir de agora obtenhamos através delas as graças que Te pediremos. Neste 19º dia, nós meditaremos a quarta razão de rezarmos pelas almas do purgatório, que é o reconhecimento dos nossos entes queridos que já faleceram no purgatório. É uma opinião bem recebida entre os teólogos que as almas sofredoras intercedem no purgatório para aqueles que as ajudam. Eles não conseguem nada para si mesmas e suas orações são infrutíferas quando pedem o fim de seus tormentos. Mas não acontece a mesma coisa com as orações que elas fazem por seus benfeitores. Essas súplicas estão na ordem da providência, tocam o coração de Deus e não são acompanhadas pelas falhas que frequentemente tornam as nossas ações infrutíferas. Essas almas são puras e santas, queridas pelo Senhor e sempre perfeitamente unidas a Ele. Elas oram sem distração, com fervor, com perseverança, e seu crédito é tão grande que, se a experiência de cada dia não estivesse lá para dar testemunho, dificilmente alguém poderia acreditar. Portanto, só temos a ganhar, trocando assim nossas orações pelas de nossos irmãos mortos. E a melhor maneira de obter de Deus o que buscamos é fazê-los se interessar em nossa causa, confiando neles e oferecendo-lhes para esse fim nossas obras boas, o santo sacrifício da missa e todas as indulgências cabíveis. Portanto, ore frequentemente, ore muito pelas almas abençoadas e gratas do purgatório, e elas orarão de fato por nós. Elas oferecerão a Deus todo o mérito de seus sofrimentos incalculáveis. Pensar nos mortos, diz a Escritura, é uma ocupação santa e salutar. Então, precisamos ter essa certeza que nossos entes queridos que estão no purgatório, eles são almas salvas. Não podem sair dali e ir para o inferno de modo nenhum. E aquela atitude do inferno, onde a alma no tormento, ela blasfeme, ela ainda rejeita a Deus eternamente, no purgatório isso não acontece. Muito pelo contrário, o fogo da caridade divina faz com que essas almas cada vez mais amem mais a Deus. E o mérito de amar mais a Deus pode ser sim aplicado a nós, às nossas necessidades, se essas almas, claro, com a permissão divina, rezarem por nós, intercederem por nós. Somos uma só igreja, e a igreja do Deus vivo, unida a Cristo. E Cristo está unido a essas almas, mesmo sofredoras, mesmo imperfeitas. Assim como Cristo, ele pode ouvir nossas intenções, mesmo nós não sendo santos de sétima morada. Deus ouve nossas preces. E muito mais ouve essas benditas almas que estão tão próximas a Ele, né? No céu. O céu é a pátria da gratidão. E libertadas por nossos atos de amor e orações, as almas permanecerão ligadas a nós pelos laços da eterna gratidão. Como elas poderiam nos esquecer quando as colocamos em posse de riquezas eternas? Quando lhes reservamos seu lugar no banquete do Cordeiro, onde elas podem finalmente comer o pão dos anjos, do qual estão famintas, como elas podem esquecer de nós? Não, nunca nos esquecerão. Estarão atentas a todas as nossas necessidades, cuidarão de nós como anjos da guarda. Do alto de seus tronos, elas lançarão seus olhos sobre nossos perigos e nossos males, implorando incessantemente que Deus nos poupe das provas e aprove afastar todas as tentações e perigos. Elas juntarão suas súplicas às nossas para fazer uma violência santa no coração de Deus, insistentemente,
como diz a Sagrada Escritura, que alívio para os nossos problemas, que ajudantes preciosos em nossa agonia, que consolação e que apoio, que advogados poderosos no temível dia do encontro com Deus. E se entrarmos no purgatório, essas almas que teremos libertado não virão, por sua vez, nos visitar, nos consolar, até as encontraremos nos esplendores da felicidade eterna? Meu Deus, que vantagens, que consolos de todos os tipos em devoção aos fiéis que partiram. Felizes e abençoados são aqueles que oram pelos mortos. Tudo que damos a eles, por caridade, disse Santo Ambrósio, se transforma em graça, e após nossa morte teremos o mérito centuplicado. Uma pessoa piedosa, aqui então, adentrando a um exemplo, né, concreto para a gente aprofundar nossa meditação. Uma pessoa piedosa e digna escreveu as seguintes linhas que são prova da eficácia das orações das almas do purgatório. Eu desejava restaurar minha saúde precária e comprometida e me dirigi a Nossa Senhora de Lourdes, ao Menino Jesus, São José, sem obter nada. Foi só quando implorei às santas almas do purgatório que orasse por mim que foi atendida. Eu as havia dado até o Natal, prometendo-lhes orações e missas. Se naquele momento eu pudesse cumprir meus deveres religiosos e retomar minhas ocupações. Quão abençoados, agradecidos são esses queridos protetores. Fui radicalmente curado. Também me apressei em cumprir o que lhes prometi. Você vê o quanto Deus bom deseja a libertação das almas cativas do purgatório, pois ele nos obriga, por assim dizer, a recorrer a elas, a orar por elas, a obter uma multidão de graças que ele deseja que passe pelas mãos delas. Quanto a mim, as devo à oração de meus bons amigos no purgatório. Com eles não me desespero com nada, espero até contra toda esperança. Aprenda com este exemplo e tenha certeza de que pode conseguir tudo isso com seus irmãos mortos. Lembrando que isso daqui não é uma prática ocultista, uma prática de invocação de mortos, é uma prática de oração. Pedir às benditas almas do purgatório que intercedam por nós. Não é um oferecimento de sacrifício a essas almas, mas muito pelo contrário, é tentar ouvir o que Deus quer de nós. E muitas vezes Deus não atende nossas preces para nos fazer lembrar que precisamos, a nossa caridade precisa de algum modo ir para um patamar diferente, a não ser do mundo que nós estamos presos, as necessidades que nós estamos presos aqui na Terra, e sim olhar para as almas do purgatório, olhar para essa realidade que é real e verdadeiramente nos chama, né, a oferecer essas orações às almas do purgatório. Então Jesus, verdadeiramente, ele vai trilhando um caminho meio que pedagógico para que a gente, na nossa vida, a gente vá aprendendo as realidades espirituais. Porque Jesus ele não só nos prende a uma realidade eu e ele. Porque não existe somente eu e ele. Ele mesmo não quis que eu existisse somente eu e ele. Senão poderíamos ser, sei lá, uma existência individual, né, que tomasse decisões e não essas decisões nossas estivessem condicionadas ou influenciadas pelas circunstâncias, pelas pessoas, pelo contexto que nós estamos, né? Então Deus mesmo quis que nós existíssemos como cristãos a partir de uma caridade plena numa relação entre nós e ele. Essa é a caridade verdadeira entre nós e ele, mas também com relação aos nossos irmãos. E é com relação aos nossos irmãos que muitas vezes nós falhamos. Nós achamos que é somente eu e Deus. Né? Deus tem que me ajudar, Deus tem que me fazer tal coisa, Deus tem que me socorrer. E muitas vezes esquecemos da nossa própria caridade, que mesmo não tendo o que nós pedimos a Deus, precisamos, por gratidão, por tudo que Ele já nos deu, precisamos sim ser generosos para com o nosso próximo. E lembrando, o nosso próximo não é somente aquele que vemos, mas também aqueles a quais nós não vemos, que é as benditas almas do purgatório. Deus nos chama a interceder por elas. Então vamos fazer nossa oração final nesse ato de confiança. Não é uma barganha com as almas do purgatório, uma barganha com Deus, né? Ou sei lá, um outro caminho
para alcançar graças. Não, isso é sempre a partir da permissão divina. E muitas vezes Deus mesmo nos instiga, nos chama a interceder pelas almas do purgatório, dificultando um pouco o alcançar as graças que nós pedimos, para que através delas, né, das benditas almas do purgatório, nós a alcancemos, né, e, claro, também possamos praticar um ato de caridade que muitas vezes nós não estamos praticando. Deus mesmo quer nos ensinar isso. Sejamos generosos, né? E claro, que não precise meio que dessa pressão divina na nossa vida, né? Para que nós sejamos generosos para com essas almas. Possamos desde já, como nós já vimos repensando, né? Refletindo durante esse mês, que não só no mês de novembro, mas sempre vamos oferecer nossas orações, as intenções das nossas boas obras, né? Vamos oferecer a Santa Missa por essas benditas almas, sem precisar de algo em troca, enfim, mas simplesmente pela generosidade do nosso coração e do nosso amor a Deus, que também quer que essas almas o quanto antes estejam na sua glória. Almas santas do purgatório, eu oro ao Senhor Jesus, que morreu por vós e por mim, para que ele tenha piedade de suas dores, que ele, pelo derramamento do seu sangue, as refresque no meio dos seus tormentos. Por sua vez, almas caridosas, dignem-se interceder por mim. Suas orações são ouvidas, pois vocês estão em graça. Peça-me, portanto, os favores espirituais e temporais, que são mais necessários para mim. Peça que eu tenha uma morte santa e que um dia esteja no céu com cada uma de vocês. Amém. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua as iluminem. Que as almas dos fiéis defuntos, pela infinita misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém.